meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desculpem a voz, tá? Eu tô com a garganta inflamada, minha voz não é bonita, deve estar pior ainda, tá? Gente, vou fazer um vídeo hoje diferente, tá? Não vai ser um vídeo de culinária, tá bom? Não é um vídeo alegre, tá? É um vídeo muito difícil pra mim de ser gravado, mas eu sinto que eu preciso fazer esse vídeo, porque quando aconteceu comigo, eu pesquisei conteúdos assim no YouTube e achei muito pouco, sabe? Porque iria me ajudar a passar pelo que eu passei, pelo que eu tô passando, a dar uma luz, a consolar, não sei, gente, tá? Então, eu tenho esse desejo no meu coração de fazer esse vídeo, tá? Me disseram que para tudo que eu passei tem algum propósito, e talvez esse seja um desses, né? Não sei. Tem muitas perguntas na minha cabeça que talvez eu morra sem obter respostas, tá? Mas eu vou fazer esse vídeo, embora seja muito difícil. Provavelmente eu vou chorar, tá? Então eu peço que vocês me perdoem, tá? Porque eu vou tentar me controlar ao máximo, mas isso não é garantia, porque falar da minha mãe e não chorar é muito difícil. Ó, só de falar a voz já embarga, o olho já enche de lágrima. Então, gente, vamos lá. Eu vou tentar fazer com que o vídeo não fique muito longo, tá? Pra quem não sabe, minha mãe faleceu dia 23 de julho de 2019. Nós estamos no dia 2 de maio de 2020. Maio, dia das mães, e maio, aniversário dela. Seria aniversário dela dia 29 de maio. Tá, gente? Então, pra quem não sabe, ou pra quem é novo no canal, eu perdi a minha mãe pro câncer, tá? A minha mãe... como é que foi o processo de câncer da minha mãe? Eu não sei ao certo quanto tempo ela ficou com caroço no seio, tá? Mas antes dela confirmar que ela estava com câncer, eu creio que ela ficou com esse caroço no seio sem saber realmente o que era, gente, quase uns 2 anos, porque minha mãe era muito teimosa, tá? Explicando, a minha mãe era evangélica, minha mãe era missionária, né? Eu também sou evangélica, embora tenha andado meio afastada, tá? Mas ainda assim eu creio em Deus. Pra mim, Deus é acima de todas as coisas. Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele cura. Quando Ele quer, Ele cura, né? Então, acima de todas as coisas, eu continuo crendo e acreditando em Deus, tá? Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele faz dela o que Ele bem entende, tá? Pra cada vida tem uma história, um propósito. Talvez a gente não entenda, tá? Talvez a gente morra sem obter as respostas que a gente tanto almeja, tá? Mas Deus, Ele é onisciente, onipotente, Ele sabe do futuro, do presente, tá? Então, só para esclarecer isso. A minha mãe, ela era missionária, ela tinha o dom de revelação, de visão. Se você não crê nisso, me desculpa, tá? Mas eu acredito, porque eles já entregaram muitas coisas pra mim que só eu e Deus sabia. Então, eu creio nisso, tá? A minha mãe era uma evangélica mais estilo assembleana, sabe? Ela tinha Deus pela misericórdia dele, mostrava a ela coisas em visão, revelação, em sonhos. Ela tinha discernimento de sonhos e ela tinha o dom da cura também, pela misericórdia de Deus. Através dela, ela orava e pessoas eram curadas, pessoas voltavam para Jesus, pessoas, a porta de emprego eram abertas, pessoas que não engravidavam, que não podiam engravidar, tinham dificuldade, engravidavam. A minha mãe era um tipo de pessoa maravilhosa, gente. A minha mãe, ela tirava a roupa do corpo dela e te dava se você precisasse. Minha mãe, se você estivesse passando fome, ela tivesse 1 quilo de arroz, ela dividia aquele arroz com você. A minha mãe era esse tipo de pessoa. Como vocês sabem, todos nós somos seres humanos e temos defeitos, tá? Ela não era perfeita, assim como eu não sou, você do outro lado da telinha também não é, tá? Então, vocês vão entender por que eu tô dizendo isso ao longo da história, tá?
Gente, eu não sei dizer ao certo quanto tempo que minha mãe ficou com esse caroço no seio sem ter um diagnóstico, porque ela não queria ir pro médico. Como ela tinha um dor da cura, ela pregava muito. Aqui no bairro onde eu moro, minha mãe era muito conhecida. Todo mundo conhece a irmã Marilza, tá? Chegou a conhecer, na verdade. E quando ela foi no médico, ela foi porque eu fiquei em cima dela. Mãe, vai no médico ver isso, vai no médico ver isso. Eu lembro que ela ficou com raiva de mim. Ela estava aqui na minha casa. A gente acabou tendo uma discussãozinha leve, entre aspas, pro bem dela. E eu falei, mãe, você tem que ir no médico. Ela ficava, mas Deus vai curar, Deus vai curar. Eu falei, mãe, ele cura quando ele quer. Deus vai curar, mas Deus deixou os médicos na terra para isso. Então vai no médico ver isso, mãe, antes que seja tarde. E, gente, nessa época eu já tinha minha filha. Minha filha nasceu em 2015, tá? Então minha mãe foi ao médico. A minha mãe fez a biópsia, né? Ela fez a mamografia, teve que fazer a biópsia porque o seio dela tinha um caroço, era o seio direito, tá? Era a mama direita, tinha um caroço e o bico do peito já tinha entrado. E aqui na lateral do seio tinha um caroço bem grande. Se eu não me engano, gente, tava com 7,5 centímetros quando ela foi no médico já esse caroço. Porque ela não foi assim que iniciou aquele caroço, ela custou aí e ficava falando que Deus ia curar, que Deus ia curar. Deus cura, mas quando Ele quer, gente, entendeu? Para isso tem os médicos. Deus deu sabedoria para os médicos para nos ajudar, entendeu? Tem coisas que o médico pode fazer. Então, eu lembro que ela fez a biópsia e aí ela confirmou que era câncer de mama. Gente, só que a minha mãe omitiu muita coisa da gente, né? De mim, do meu irmão, da família. E ela disse que estava com um câncer de mama e que era... como é que fala? O câncer de mama benigno. Ela disse que era um câncer de mama benigno. E aí ela começou a fazer quimioterapia. Na época, minha filha tinha menos de 1 ano, quando ela descobriu o câncer. Quando ela começou a quimio, minha filha tinha 1 ano e um pouquinho. Quero aqui agradecer a Euda, que foi uma grande amiga da minha mãe, é minha amiga também, considero demais, que acompanhou minha mãe nas quimioterapias, nas radioterapias, saía com a minha mãe no frio, na chuva, de madrugada, porque era longe, onde ela fazia quimioterapia, era no Hospital Mário Croft, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu sou do Rio de Janeiro, gente, tá? E aí minha mãe ficou meses fazendo quimioterapia, quimio vermelha, quimio amarela. E, gente, a quimio, ela bate muita pessoa. Minha mãe ficou fraca, minha mãe ficou com dor nos ossos, minha mãe vomitava demais, se sentia enjoada, dor de cabeça. O seio dela, ela dizia que queimava, que latejava. E depois de um tempo, né, nesse processo de quimioterapia, ela teve que fazer a retirada da mama. Acho que se chama mastologia, né? Não sei se é esse o nome que se dá. Mas quando foi, se eu não me engano, mais ou menos dia 11 de abril de 2016, a minha filha iria fazer 2 anos. Minha filha faz aniversário em abril. Eu ia fazer um bolinho pra minha filha e na semana que eu ia fazer o bolinho pra minha filha, que já estava programado, minha mãe ia operar. E minha tia do Espírito Santo veio pra minha casa para poder me ajudar a fazer um bolinho. Minha tia gosta muito de festa, sabe? E aí marcaram a cirurgia dela pra semana, que seria o bolinho da minha filha. Eu lembro que a minha mãe foi e operou. Eu fui lá visitar ela e ela teve alta. Ela retirou a mama, ficou com dreno. Nesse período ela ficou na casa da minha avó, né, de cirurgia, porque ela não quis ficar na minha casa. E não tinha como ela ficar só, né, porque é uma cirurgia difícil, ela não poderia mais fazer... Gente, minha mãe era o tipo de mulher que ela capinava. Ela pintava a casa, ela amassava, ela lixava, ela plantava, ela era muito agitada, sabe? Ela queria uma coisa, era pra já, ela metia a mão e fazia. E ela não poderia mais fazer esse tipo de serviço, ela até cozinhar, né? Não pode ficar pegando a quentura do fogão e varrer casa. Minha mãe fazia tudo isso depois que ela retirou a mama. Ela ficou na casa da minha avó, se recuperando mais ou menos 1 mês. Né? Eu ia lá, dava banho, pava o dreno, eu e a minha tia Alessandra. Depois disso, nesse período, ela se desentendeu com a minha avó
6 horas da manhã de um dia, ela meteu o pé pra casa. Disse que ia ficar na casa dela, que não sei o que, foi pra casa. Aí, ela, graças a Deus, conseguiu se recuperar bem, voltou a orar, a pregar, ela fazia campanha nos lares, orava pelas pessoas, ela ia muito à consagração. E se passou um tempo, gente. Só que menos de um ano depois que minha mãe retirou a mama, surgiu um câncer no fígado. O que ela me disse foi só do fígado. Quando o câncer migra para outros órgãos, chama câncer metastático, tá? O câncer primário dela foi na mama, depois o câncer começou a se espalhar pelo corpo. E ela começou a tomar quimioterapia em comprimido para o fígado. E como ela omitia muita coisa da família, né? Eu não sabia, né? Quem ia no médico com ela era a amiga dela, porque eu tenho uma filha pequena, então era difícil pra mim estar acompanhando ela, e ela queria esconder muita coisa da família para poder preservar a família, para a família não sofrer. E eu não sei quanto tempo durou isso. Eu sei que, assim, a minha mãe lutou com a doença 4 anos. Depois que ela descobriu, mas ela já tinha anteriormente e ficou enrolando pra ir no médico. Eu sei, gente, que em 2019 a minha mãe teve um AVC em janeiro e outro em março, tá? Minha mãe era hipertensa também. E aí ela teve 2 AVCs, ela ficou com a boca torta e aí começou a dor de cabeça. E vai pra médico, quase todo dia pronto-socorro, e médico só dava remédio para pressão. E aí, gente, minha mãe veio sofrer de muita dor de cabeça. Ela dizia que era uma dor insuportável, que ela sentia vontade de tacar a cabeça na parede de tanto que doía. Latejava demais, ela gritava de dor, era uma dor insuportável. E aí ela pagou um neurologista particular, e a médica disse, ela fez uma tomografia sem contraste, a médica disse que era um tal de trigêmeos inflamados. Passou um remédio de mais de R$100. Minha mãe não queria tomar esse remédio, porque quando ela tomava o remédio, a dor dela aumentava. Aí vai a família, né, convencer ela a tomar o remédio. Falava, mãe, mas trigêmeos inflamados, está inflamado, o remédio vai demorar a fazer efeito, tem que desinflamar, leva um tempo para o remédio fazer efeito, é tipo um antibiótico e tal. Gente, ela tomou alguns dias só, metade do comprimido, porque ela dizia que sentia muita dor e parou. Disse que não ia tomar, que não estava resolvendo. E aí, eu tô tentando acelerar a história para não ficar muito longo o vídeo, gente. E aí, antes dela retirar a mama, ela fez a quimioterapia e o cabelo dela começou a cair. Eu lembro que ela vinha aqui pra casa, deitava na minha cama, almoçava, né? Ficava na minha cama, deitava, tirava um cochilo e acordava cheio de cabelo no meu travesseiro. E era um chororô terrível. A minha mãe sofreu mais com a queda do cabelo dela do que com a perda da mama. Pelo menos o que ela transpareceu para a família e para os amigos é que o cabelo foi mais difícil para ela do que a mama. Tipo que o seio fica escondido, né? O cabelo não, o cabelo é mais exposto, né? Ela usava sutiã com uma prótese, né? Tipo um silicone dentro do sutiã para poder ele ficar desigual. E ela conseguia disfarçar, né? E eu convenci a minha mãe a raspar a cabeça. Porque cada fio de cabelo que caía era um chororô, era difícil pra ela, pra gente ver ela naquela situação, era difícil pra ela, porque cai muito o cabelo, cai tudo. Aí eu falei, mãe, vamos raspar a cabeça, porque já tira tudo de uma vez, porque vai ser um sofrimento toda vez que a senhora deitar e levantar, ver esse monte de cabelo na cama. Vai ficar cheio de falha, então vamos raspar. Consegui convencer ela, a gente estava aqui em casa, eu fui com ela pra casa dela, chamei a minha tia preta, minha irmã tinha uma máquina de cortar cabelo, e ela raspou o cabelo. Gente, foi triste demais. Eu não tive coragem de raspar, tá? Mas a minha tia foi forte e raspou a cabeça dela. Depois disso, a minha mãe tinha vergonha de sair de casa, porque ela ficou careca, né? Não queria sair de lenço, não queria usar touca. E aí a minha tia preta, né, conseguiu com uma amiga uma peruca, gente, idêntica ao cabelo da minha mãe. Minha mãe tinha o cabelinho curtinho assim, pintado de castanho, um castanho louro,
uma franjinha. O cabelo era idêntico ao cabelo da minha mãe. Minha mãe ficou toda feliz, conseguiu a peruca, usou peruca por muito tempo. O cabelo dela foi crescendo, conforme foi crescendo, ela foi conseguindo deixar de usar a peruca. Aí veio 2019, onde ela teve o AVC em janeiro e outro em março. E ela ficou com a boca torta, sentia essa dor dos trigêmeos. E aí, gente, ela ia no médico e diziam que era labirintite, diziam que era trigêmeos inflamado, dizia que era da pressão, diziam tanta coisa e ninguém conseguia solucionar o problema dela, a dor dela, sabe? Ela tomava tramol, com remédio para vômito, porque ela vomitava demais. Gente, a minha mãe, de janeiro a julho, minha mãe não conseguia mais se alimentar. Ela vomitava demais, tá? Ela não conseguia ingerir. Minha mãe tinha que colocar um baldinho no colo dela para poder ela beber as coisas. Era só mingauzinho e líquido que ela conseguia ingerir. Conforme o tempo foi passando, nem a saliva dela ela conseguia mais engolir, tá? Ela perdeu o movimento de deglutição, ela engasgava. Teve uma vez que ela foi tomar um remédio e ela quase morreu sufocada, porque ela não conseguia engolir comprimido, o comprimido entalou aqui. Nossa, a amiga dela sofreu, porque quem estava na casa com ela era uma amiga dela na casa dela. E a menina ficou desesperada, eu cheguei lá, fui lá correndo para poder socorrer as duas. Minha mãe estava vermelha, de tanto tossir, de tanto ficar entalada, porque ela não conseguia mais engolir nada. E nesse tempo, gente, nesses 7 meses, eu consegui que a minha mãe internasse durante 3 vezes. Ela não quis ficar comigo na minha casa, porque ela não queria incomodar, porque ela gostava do cantinho dela. E nesse tempo, a minha filha estuda, né? Tinha que buscar na escola, levar na escola. Eu não tinha como ficar com a minha mãe o dia todo. E ela não queria ficar na minha casa, que era mais fácil para eu poder cuidar dela, né? Então eu ia à casa da minha mãe, fazia as coisas de casa, lavava louça, cuidava dos cachorros, das plantas, lavava o banheiro, eu limpava a casa, gente. E vinha buscar minha filha na escola e vinha pra casa. Sempre tinha uma amiga dela lá, tá? As amigas revezavam pra poder ficar com ela, já que ela não queria ficar na minha casa. E aí, gente, na última internação da minha mãe, o que aconteceu? Ela já estava bem ruinzinha, ela já estava 7 meses sem beber água direito, sem se alimentar, com muita dor. A minha mãe quase não andava, ela quase não falava porque a boca dela ficou torta. A gente achava que o AVC tinha afetado a fala dela, mas na verdade não foi, tá? Dias antes da minha mãe morrer, mais ou menos 20, 15 dias antes dela falecer, ela perdeu a visão de um olho, tá? Deu glaucoma no olho dela, no olho direito, se eu não me engano foi no olho direito. E na última internação da minha mãe, na última semana de vida da minha mãe, eu convenci ela a vir pra minha casa. Ela não queria vir, relutou, só que teve um dia que não tinha quem ficasse com ela na casa dela. Aí ela me mandou mensagem no WhatsApp, falou assim, escreveu assim, filha, eu tô sozinha. Aí eu falei assim, calma que eu tô chegando. E aí eu fui pra lá, gente. Chegando lá, eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, vamos ficar na minha casa, mãe. É mais fácil olhar a senhora, cuidar da senhora. Fica muito difícil, mãe, pra mim poder ficar vindo aqui cuidar da senhora. Eu tenho a minha filha, meu marido, as minhas coisas. Lá eu te dou banho, a sua comida, que ela não comia mais, né? Mas era o leitinho que ela tava bebendo, uma vitamina que ela tentava comer, né? E aí, gente, ela quase não falava mais. Quando ela falava, era muito embolada, a gente quase não entendia o que ela falava. E aí, quando a gente não entendia, ela ficava nervosa e desistia de falar. Nesse dia, eu convenci ela a vir pra minha casa. Isso foi uma sexta-feira de julho. Meu esposo, eu arrumei os exames dela, a roupa, a bolsa, travesseiro, tudo dela, que era assim, de urgência para poder socorrer ela. E meu esposo foi lá buscar ela de carro. Viemos para casa na sexta-feira à noite. Quando foi no domingo de manhã, a minha mãe quase morre na minha frente, engasgada, sem respirar. Ela começou a sufocar e foi desesperador, tá? Foi horrível. Você vê a pessoa sufocando e não poder fazer nada, gente. Não desejo pra ninguém passar pelo que eu passei. E meu esposo, vamos com ela pro hospital.
ela pedia para ir pro hospital, porque ela tava com dor, sentia fome, mas não conseguia comer e sufocando. Então ela tinha que ficar internada para poder ter um respirador, se alimentar por sonda. E, gente, hospital público, só a misericórdia de Deus. E eu consegui que ela internasse 3 vezes. Essa foi a última internação. Eu fui com ela para o hospital. Chegando lá, ela passou pela emergência, bateu um raio-x, fez alguns exames de sangue. E no raio-x deu que ela estava com líquido no pulmão. Tá. E aí, gente, a gente teve que esperar um cirurgião analisar o exame dela, o raio-x, para saber se ele ia drenar aquele líquido. E aí passamos o dia todo no hospital, quase à noite a gente conseguiu falar com esse médico estava em cirurgia e nós conseguimos falar com esse médico. Rodamos o hospital todo atrás desse médico e fomos. Tava eu, minha mãe e a Euda. Euda, amiga de guerra. E minha mãe estava na cadeira de rodas, porque ela já não conseguia andar direito. Coloquei ela dentro da sala, e aí o médico olhou os exames dela e falou assim: então, dona Marilza. Falou assim pra mim: você é o que dela? Eu falei: filha. Aí ele falou assim: então, a sua mãe tá assim, provavelmente por causa da doença primária dela. Minha mãe não entendeu. Aí ela falava assim pro médico. Eu lembro que ela, aquele olhar assim de desespero, ela falava assim: eu quero respirar, doutor, eu quero respirar. Ela fazia força, sabe, pra poder falar com dificuldade. Aí ele falou assim: eu sei, dona Marisa, eu entendo que a senhora quer respirar, só que o que acontece? Isso é da doença primária. Aí ela olhou pra mim e fez assim, sem entender. Aí eu falei assim: mãe, o médico está dizendo que a senhora está com câncer no pulmão também. Por isso que a senhora não está conseguindo respirar. A minha mãe sentia, gente, uns catarros na garganta que tampava a respiração dela e talvez isso que dificultasse ela engolir as coisas. Não sei explicar, gente. Eu sei que ela tinha a mania de botar aquele baldinho no colo, enrolar gases nesses 2 dedos aqui, ou papel higiênico. E ela colocava esse dedo na goela e vinha puxando aquelas gosmas, sabe? Pra poder aliviar um pouco a respiração dela. Aí o médico falou assim: dona Marilza, eu não posso abrir a senhora para poder drenar esse líquido, porque a senhora já está bem fragilizada. A senhora vai ficar com 2 tubos grandes aqui na lateral, né, tipo na costela. A senhora pode não sobreviver a essa operação, vai correr muito risco de bactéria e a senhora pode não resistir. Aí ela ficava: mas eu quero respirar, doutor. Aí ele falou assim: volta na médica que te atendeu para ela te passar um antibiótico para ver se ajuda a senhora a melhorar esse quadro desse líquido. Voltamos para a fila para poder passar pela médica que estava atendendo ela na emergência. Chegando lá, a médica queria dar alta para minha mãe, passando o antibiótico para ela ingerir em casa. Aí eu falei: doutora, a minha mãe não engole mais nada. Como que ela vai tomar esse remédio? Mas nem em líquido ela não ingere. Aí eu: doutora, qual a parte que a minha mãe não engole mais nada? A senhora não está entendendo. Porque eu estava explicando desde que eu cheguei lá com essa médica que minha mãe não estava mais engolindo nada, nem a saliva dela. Ela nem líquido. Aí, doutora, nem líquido. Aí ela falou assim: mas não tem vaga para internar sua mãe aqui. Aí eu falei assim: aqui não tem estrutura para ela, por causa do quadro clínico dela. Aí eu falei: beleza, se vocês que são hospital, vocês que têm a profissão, vocês que são médicos, não têm a possibilidade de socorrer minha mãe, me diz que possibilidade que eu tenho. Eu não sou médica, eu não sou formada, eu não tenho respirador em casa, eu não tenho como alimentar ela por sonda, como que eu vou socorrer minha mãe? Eu vou ver ela morrer na minha casa, na minha frente? Porque é isso que vocês estão fazendo comigo. E aí eu deixei minha mãe com a Euda e fui atrás do assistente social do hospital. Dificultante social, porque a assistente social, misericórdia, só a graça de Deus. Eu tinha que conseguir falar com a médica de plantão, a médica responsável por aquele dia. Fui na assistente social e disse que a médica tinha ido embora. Gente, a médica estava no hospital e a mulher dizendo que a médica tinha ido embora. Aí eu fiquei rodando o hospital atrás da médica e
eu vi um rapaz saindo de um corredor. Aí eu falei assim, moço, o senhor encontrou a médica? Aí ele falou assim, bate naquela porta ali que eles estão em reunião ali. Se você ficar esperando aí, você não vai conseguir falar com a médica. Porque aquela assistente social não vai te ajudar. Porque ela disse que a médica não estava aí. Ela falou isso pra mim também. Aí eu bati na porta, gente, e a médica falou assim, oi. Aí eu falei assim, falar com a médica do setor responsável? Aí ela, sou eu. Entra, minha filha. Aí ela falou assim, que posso te ajudar? Aí eu falei assim, eu sou filha da Marilza. Aí eu falei assim, eu sou filha da Marilza, aqui tá com câncer metastático. E doutora, a médica da emergência quer dar alta pra minha mãe. Pra ela tomar, ela tá com líquido no pulmão, que o médico disse que provavelmente é um câncer também. Doutora, minha mãe quase morreu nos meus braços hoje na minha casa. Como que eu vou com a minha mãe pra casa, sendo que minha mãe sente dor constantemente, minha mãe não bebe, minha mãe não come, minha mãe não tá conseguindo respirar. Como que eu vou ficar com ela em casa? Pelo amor de Deus. Minha mãe tá usando fralda. Já não tem forças pra ir no banheiro. E como que eu vou ficar com ela em casa? Ela vai morrer na minha frente, na minha casa, porque eu não tenho como socorrer. Não vai dar tempo de eu socorrer a minha mãe. A médica me abraçou, sabe? Ela teve humanidade, sabe? Porque, gente, eu entendo que os médicos lidam com morte todos os dias. Então imagina se todo mundo que os médicos vê doente ou vê falecer, os médicos forem chorar. Se eles não tiverem uma boa estrutura emocional, eles não vão suportar estar ali atendendo, ajudando a sangue frio os nossos entes queridos, se eles forem muito, muito frágil. Eu acredito que não todos, né? Mas a maioria deles se fingem de forte para não desmorecer, porque eles têm que cumprir ali a missão deles, né? O papel deles, que é ajudar o paciente. E ali aquela médica me abraçou, ela falou assim, olha, eu sou muito solidária com a dor do ente querido, do parente e a dor do paciente. Eu vou ver o que posso fazer pela sua mãe. E aí ela perguntou pra moça que estava com ela na sala, onde estava o prontuário da minha mãe. E aí ela foi ler o prontuário da minha mãe, e aí ela falou assim, olha, Mayara, a sua mãe não tem mais o que se fazer por ela, você sabe, né? Aí eu falei assim, doutora, eu sei que ela vai morrer, mas ela tá sofrendo demais. Não tem como ficar em casa com ela assim. É muito difícil. E aí a médica falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou autorizar a internação dela aqui, tá? Eu não vou deixar dar alta pra sua mãe. A médica pediu pra a moça que tava com ela na sala dar o prontuário da minha mãe. A médica leu lá e falou, sua mãe tá com câncer metastático, você sabe o que é isso? Aí eu falei assim, câncer metastático é quando o câncer migra para outros órgãos. Aí ela falou assim, exatamente, nós médicos não tem mais o que fazer por ela. Nós vamos fazer acho que é paliativo que fala, para poder amenizar a dor da sua mãe, mas só o milagre de Deus. Aí eu falei assim, tá bom. Aí voltei lá na médica da emergência e falei que a médica autorizou minha mãe internar. Dali eu parti para a sala amarela com a minha mãe e ela ficou ali na cadeira de rodas, dura, gelada, porque não tinha maca, até eu ir em casa e buscar as roupas dela, né, gente? Eu vim em casa, peguei roupa, toalha, travesseiro, cobertor e um banquinho pra mim. E voltei pro hospital. Passei a noite lá no hospital. Quando eu cheguei lá, minha mãe já tava na maca. Tinha conseguido uma maca pra ela, porque tinha acabado de falecer um paciente e conseguiram uma maca pra ela. Infelizmente, gente, é desse jeito. Tem que morrer um pra dar vaga pra outro. Triste, mas é a realidade do nosso país. E ali ela ficou na sonda, tomando remédio na veia, na fralda. E ela ficou ali uma semana, gente. Uma semana, a gente intercalando, né? No hospital só podiam ficar 3 pessoas fixas com a minha mãe.
Eu não tinha como estar todos os dias, porque uma filha pequena, não tinha quem olhasse a minha filha, né? E tem uma folha, você tem que ir lá na assistência social para preencher, né, que você é a pessoa responsável pelo paciente, que no caso foi eu, e colocar mais 2 nomes na lista. E, gente, Deus foi tão misericordioso que nessa semana, como nas outras vezes, ficaram várias pessoas indo ficar com a minha mãe. E não podia, só podia aquelas pessoas que estavam na lista. Mas os vigia fazia vista grossa, ou Deus operava milagre, não sei. Mas as meninas entravam, né? As amigas da minha mãe entravam. Ficou com a minha mãe, eu, meu irmão, minha tia, mais acho que 3 amigas dela, porque uma ficava de manhã, a outra ficava de noite. E aí, ela ficou lá uma semana, eu passei a noite lá com ela, depois eu não lembro quem me substituiu. Eu lembro que eu fiquei lá 24 horas seguidas para poder encontrar alguém que fosse me substituir. E eu tinha que ir embora porque no dia seguinte minha filha tinha aula. E aí, gente, minha mãe, no sábado, ela internou no domingo. No sábado, ela tava com uma sobrinha da Ilda no hospital e deram alta pra ela. Eu tava no médico com a minha filha e não podia ir lá. Se eu pudesse ir lá, eu teria retrucado pra não darem alta pra minha mãe. Tá? E aí, quando eu cheguei do hospital, do médico da minha filha, eu fui direto pra casa da Ilda buscar minha mãe. A minha mãe já tinha tomado banho. A minha mãe tinha tentado tomar uma água de coco, que a Ilda deu pra ela. E, gente, a minha mãe era um tipo de pessoa, como eu disse, maravilhosa. Minha mãe tirava a roupa do corpo e te dava. Minha mãe dividiu o que ela tinha com você. Sabe, minha mãe orava até pelos cachorros. Pra Deus curar os cachorros, e os cachorros ficavam curados. A minha mãe fazia campanha no monte para as pessoas desconhecidas. Eu lembro que eu sou perfeita, meu esposo também. Porém, eu não engravidava. Acredito que por permissão de Deus, não era o tempo de Deus. E quando eu descobri que eu estava grávida, minha mãe estava no monte fazendo a campanha. Ela fez uma campanha para me engravidar de 40 dias seguidos no monte. E o dia que eu descobri que eu estava grávida, minha mãe levou um tombo do monte, saiu rolando do monte, se ralou toda. Né? Ela disse que foi a fúria do inimigo, porque ali ela obteve a vitória, né? Só que quando eu bati a ultra, a minha filha estava grávida de 8 semanas e não tinha batimento cardíaco. Então eu não contei pra minha mãe para não entristecer ela. Eu esperei repetir depois de 15 dias aquele exame. Quando eu vi que não tinha batimento, foi um chororô só, eu me desesperei, eu orei, implorei para Deus não levar o meu bebê. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu, mas sem vida? Jesus, não faz isso comigo não, me ajuda, Senhor, tenha misericórdia, para que o dia que eu fizesse o exame tenha batimento. Eu fui no ginecologista, ele mandou repetir o exame depois de 15 dias. E aí eu repeti o exame, deu batimento cardíaco, graças a Deus. O médico me explicou que aonde eu fiz o exame, a máquina era muito antiga e talvez por isso não teve batimento cardíaco. E aí depois que eu confirmei, eu disse pra minha mãe que eu estava grávida. Só que eu só contei para as pessoas, assim, no geral, quando eu estava com 3 meses, tá? Eu quis me resguardar, esperar 3 meses para poder contar. E aí, a minha mãe ficou muito feliz, sabe? Porque era o sonho dela era ter uma netinha. Ela pedia muito por uma netinha, ela orava por uma netinha. E nesse processo que a minha mãe passou, assim, muito difícil, a minha filha era a alegria dela. Quando minha mãe começou a se tratar do câncer, eu já tinha tido a minha filha. E ela amava a minha filha. Eu lembro que na semana que eu internei ela segurou na mão do meu esposo e falou assim, Genro, eu tô morrendo, Genro. Eu não vou ver a minha netinha crescer.
Eu não vou ouvir a minha netinha adolescente. Gente, a minha mãe, ela quase não falava. Mas o que ela falava era muito doloroso de ouvir, sabe? E a minha mãe, ela tinha defeitos como eu e você tem. E um desses defeitos, gente, era liberar o perdão, tá? Ela tinha dificuldade de... Minha mãe, ela era muito sensível. Então, qualquer palavrinha que você falasse, ela já se magoava. A minha mãe, eu sou um pouco parecida com ela, de pessoa, sabe? Muito sincera. Só que minha mãe era sincera, verdadeira, trabalhadora, de caráter, honesta, fiel, amável, carinhosa, simpática. Gente, minha mãe, quando eu saía com ela, dava até raiva. Todo mundo parava lá na rua pra conversar, pra pedir oração, pra bater papo. E aí acabava que eu desistia e ia sozinha, porque ficava horas e horas conversando na rua. E um negócio que era pra ir no mercado em meia hora, se tornavam 3. E aí eu desistia, deixava ela conversando com as pessoas e ia fazer minhas coisas sozinha. Ou depois ela ia sozinha resolver o que ela fosse resolver. Só que a minha mãe tinha um grande defeito, gente. Ela tinha dificuldade de liberar o perdão. Gente, se você aí do outro lado da telinha tem dificuldade de liberar o perdão, ora pra Deus mudar isso em você, tá? Porque o perdão, ele é a causa de muitas doenças, inclusive o câncer. Pelo que eu pesquisei, a raiz do câncer, uma das principais causas do câncer é a tristeza, é a mágoa, é a angústia, é o ódio. Isso tudo, gente, gera essa doença maldita. Tá? Claro que tem outras causas, né? A gente se alimenta hoje em dia muito mal. Refrigerante, temperos industrializados, sucos. Então, nossa alimentação hoje em dia, ela é muito ruim. Né? Você vai no mercado, compra umas verduras, tem agrotóxico. Entendeu? Então, tudo isso faz mal pro nosso organismo. Mas a mágoa, gente, ela gera muitas doenças. E eu acredito que isso influenciou a minha mãe a ter essa doença, tá? A minha mãe tinha mágoa de muitas pessoas, embora Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quiser e quando ele quer. Minha mãe ela era maravilhosa, mas ela era sincera, verdadeira e ela chegava a ser grossa para poder falar as coisas que ela pensava, sabe? Ela não media as palavras, ela papum, bateu, levou, sabe? Ou se ela ficava aborrecida com alguém e ela não falasse, ela passava até mal. Ela tinha que falar, senão ela dava um piripaque. E eu era assim também, gente. Eu era muito sincera, muito verdadeira, eu ainda sou. Só que hoje eu meço mais as minhas palavras, eu espero a hora certa de falar, sabe? Eu orei muito, Senhor, me ensina a falar, quando falar e se eu devo falar. Eu orei muito para Deus mudar isso em mim. Possa ser que eu ainda venha falhar, porque eu sou humano, não sou perfeita, né? Mas eu tenho me policiado mais nesse sentido. E eu mudei isso em mim e eu tentei ajudar a minha mãe a mudar. Minha mãe, às vezes, ela tinha razão, mas pela forma que ela falava, ela perdia a razão dela, tá? Então a gente tem que saber se expressar, tá? Eu posso falar o que eu penso de uma forma mais bonitinha, mais amável, mais doce. Procurar não magoar a pessoa, tá? Hoje em dia eu penso se eu devo falar, quando falar e que forma falar. E às vezes eu não falo, tá? Eu aprendi que assim eu tenho mais paz, tá? A minha sinceridade me causa muito estresse, muito aborrecimento, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Não que eu seja dona da verdade, gente. Mas eu aprendi que amigo é aquele que te fala a verdade, fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E as pessoas geralmente não querem ouvir o que elas precisam, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir o que massageia o ego dela, não o que leva ela para o caminho do céu, o caminho da verdade, o caminho de fazer o certo, entende? E a minha mãe, ela era assim, doa quem doer, ela falava a verdade e acabou. Entendeu? Então, os amigos que ela tinha eram verdadeiros, porque sabiam como ela era. Aí eu chamava ela de meu docinho de Giló,
né? Ela era um docinho, mas era um docinho de jiló. Então, gente, a minha mãe, no decorrer da vida dela, ela foi uma criança muito sofrida, ela apanhou muito do pai dela, pai dela, aquele povo antigo, né, batia de fio de luz, depois obrigava eles a tomar banho de sal grosso, tanto a minha mãe como os outros irmãos da minha mãe sofreram muito. Então, minha mãe tinha esses traumas, eu acredito que a minha mãe tinha que ter passado por um psicólogo na infância dela e até depois de adulto. Só que a minha mãe não aceitava. Eu falava, mãe, vai no psicólogo, ela precisa tratar isso. Nossa, ela ficava estressada, que eu não sou maluca, eu não preciso de médico. Eu ficava nervosa. E aí eu deixava pra lá, né, gente, que ficar discutindo não vai resolver o problema. Então, gente, a minha mãe, ela era maravilhosa, mas ela tinha o problema de não conseguir liberar o perdão. Ela dizia que perdoava, mas não tinha perdoado, gente, tá? Era aquele perdoei, eu perdoei, mas eu não quero conviver, eu não quero ver. Aí eu falava, mãe, imagina se Deus fala, eu te perdoo, minha filha, você no inferno e eu aqui no céu. Não é assim que funciona, mãe. Você não é obrigada a conviver, mas se preciso, você consegue conviver. Minha mãe perdoava, mas não conseguia nem olhar pra cara da pessoa. Gente, que perdão é esse? Como que eu perdoei e não consigo olhar pra pessoa, não consigo falar uma boa noite, uma paz do Senhor? Isso não existe, isso não é liberar o perdão. Isso é fingir que liberou o perdão. E isso minha mãe não aceitava, brigava muito comigo. E, gente, nessa semana que minha mãe teve alta, né, que ela foi pra casa da Euda, eu fui buscar ela lá. A Euda era uma dessas pessoas que a minha mãe tinha que liberar o perdão. Não que a Euda precisasse ser perdoada, tá? A Euda não fez nada, mas na cabeça da minha mãe, a Euda fez. E, às vezes ela até ficava com raiva de mim, que falava que eu defendia a Euda, que eu não defendia ela, e aquela história toda, né? E eu falava, mãe, não vamos falar da Euda, porque eu não tenho que falar dela. Euda pra mim é uma alienígena, sabe? Porque a Euda é um tipo de pessoa, gente, que você pode xingar ela, brigar com ela. Se tu passar mal, ela vai te socorrer. Precisou de uma comida, ela vai tirar e vai te dar. Mesmo você tendo xingado ela, ela vai te ajudar. Tá? Ela é esse tipo de pessoa. Eu aprendi muito com a Euda, sabe? A Euda fala assim, nós temos que aprender a lidar com gregos e troianos. Né? Eu não vou mudar o mundo. Eu não posso mudar as pessoas, eu posso mudar quem eu sou. Né? Eu tento, pelo menos. Então, eu falava, mãe, para de ser assim, perdoa. Aí ela, a palavra me dá respaldo de que eu posso perdoar, mas eu não sou obrigada a conviver. Mas se tivesse um culto e a pessoa tivesse, ela não ia porque a pessoa estava. Me diz que perdão é esse. Resumindo a história, a Euda era uma dessas pessoas. Nesse sábado que minha mãe teve alta, que ela ficou na casa da Euda, eu botei as coisas da minha mãe no carro e falei, vamos, mãe, pra casa? Gente, quando minha mãe entrou no carro, ela olhou pra Euda e falou assim, amiga, obrigado, eu te amo. Gente, na hora eu virei e a lágrima desceu. Me veio na mente, tá próximo da minha mãe partir. Tá muito perto, porque minha mãe ali liberou perdão pra Euda. A Euda me disse depois que ela pediu perdão, que disse que amava ela. A Euda também amava muito a minha mãe. E ali eu virei pra minha mãe não ver que eu tava chorando. Coloquei minha mãe no carro e trouxe pra casa. Isso no sábado. Passou sábado, domingo. Veio uma amiga da minha mãe visitar ela. Com a minha cunhada, com a minha concunhada, que é a Aline. A irmã Eli é a mãe da Aline, já é uma senhora de idade, já tem mais de 70 anos. Entre aspas, né, foi a mãe da fé da minha mãe. Ela ajudou muito a minha mãe, fez muita campanha com a minha mãe, orou muito com a minha mãe por várias causas e as duas saíram vitoriosas porque Deus respondeu a oração delas. Só que a irmã Eli é o oposto da minha mãe. A minha mãe era a explosão, a bomba atômica. A irmã Eli é a calmaria, sabe? Aquela pessoa mansa, doce, suave. É a irmã Eli. A irmã Eli também tinha tido um AVC, gente. E tinha muito tempo que elas não se viam, porque minha mãe estava doente há 7 meses. Então,
minha mãe não estava mais indo na casa da irmã Erli. E a irmã Erli é uma senhora de idade e não anda de bicicleta. Tinha que sempre alguém levar ela na casa da minha mãe de bicicleta ou de carro, ou minha mãe ia até a irmã Erli. E nesse domingo, minha cunhada trouxe a irmã Erli para ver minha mãe. Gente, elas não conseguiram conversar porque minha mãe não falava mais. Ela pouco falava e quando falava, quase a gente não conseguia entender. Eu lembro que a irmã Erli ficou em pé. Minha mãe estava na cama da minha filha. Minha mãe sentou, a irmã Erli ficou de pé. A irmã Erli, se eu não me engano, segurou a mão da minha mãe. E minha mãe só encostou a cabeça na barriga da irmã Erli. E ali foi a última vez que elas se viram. Sabe, aquela despedida. E minha mãe não conseguiu nem falar com a irmã Erli. A irmã Erli ficou aqui em casa uns 40 minutos, eu acho, sentada, olhando pra minha mãe, porque minha mãe não conseguia conversar. Minha mãe só olhava pra ela, sabe? E ali a irmã Erli foi embora. Na segunda-feira, minha mãe tinha que ir no banco fazer a prova de vida dela, pra ela não perder o benefício. E nesse domingo, eu dei banho na minha mãe, lavei o cabelo dela, sequei com secador, passei perfume. Falei, mãe, ficou bonita? Mãe, seu cabelo tá tão bonito. Aí ela olhou pra mim e falou assim, que adianta teu cabelo bonito e outra tá toda ruim. Aí eu falei, não fica assim não, mãe. E, gente, quando minha mãe chegou em casa, nesse sábado, ela não tinha visto o olho dela ainda. Ela ficou cega de um olho. O olho dela estufou, gente. Sabe, pra fora. E ela perdeu a visão. E ficava saindo uma remela, sabe? E ela não tinha visto. Quando ela viu o olho dela no espelho, foi horrível. Ela falou assim, filha, meu olho vai ficar assim? Aí eu não conseguia mexer pra minha mãe. Falei, vai, mãe. Vai ficar assim. Esse olho a senhora perdeu a visão. E ali ela ficou tão triste, tão triste. E na segunda, né, voltando pra segunda, na segunda eu arrumei ela, troquei a roupa dela, coloquei fralda e nós fomos pro banco fazer a prova de vida dela, eu, ela e meu irmão. Passei na minha avó, deixei a minha filha e fui com a minha mãe e meu irmão pro banco. E aí, prova de vida a gente não conseguia fazer sem levar ela, porque tinha que pagar um absurdo, ela tinha que ir. Chegou lá, só colocou uma senha na maquininha, que meu irmão que colocou, porque minha mãe não conseguia mais fazer nada. E aí, meu irmão veio embora com a minha mãe e eu fui pro médico, porque eu tinha consulta marcada. E eu cheguei em casa já umas 7 e pouco da noite, né? De segunda-feira. Eu lembro que o pastor dela veio visitar ela. Não lembro se foi no domingo ou se foi na segunda, mas o pastor veio aqui com a esposa, orou pela minha mãe, tentou conversar um pouco com ela, mas ela não falava. Minha mãe só fazia assim, você tá bem, Marius? Aí ela fazia assim, tipo, vou fazer o quê? Né? E, gente, na segunda-feira veio uma amiga da minha mãe aqui visitar ela, a Eliana. Minha mãe tava no quarto, aí minha mãe veio pra cozinha, sentou aqui, onde eu tô praticamente. E a Eliana foi limpar o olho dela, porque eu tinha medo de limpar e doer, porque minha mãe dizia que doía. Aí eu, pra não machucar minha mãe, eu preferi não limpar. Aí eu tava comendo, eu evitava comer perto da minha mãe, porque ela não comia, né? Aí eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, filha, queria tanto comer essa comida, tá me dando água na boca. Gente, a comida entalou na minha garganta. Aí eu falei assim, mãe, nem tá gostosa essa comida, a comida é requentada. E não tava mesmo gostoso, gente. Mas pra quem não come há 7 meses, você imagina, sabe? E aquilo tudo doía demais. A sua mãe pedia água e não conseguia beber. Sua mãe pedia água e não conseguia beber. Pedia comida e não conseguia comer. Sentir dor e você não ter o que fazer. É muito triste, é muito triste. E aí, a comida entalou. A Eliana, quando viu minha mãe, ficou muito triste, porque ela estava muito debilitada. Gente, quem viu a minha mãe
saudável e doente não dizia que era a mesma pessoa, tá? Eu não vou colocar fotos da minha mãe doente, nem vídeos, porque eu não tenho coragem de expor a minha mãe a essa situação, tá? Mas ela ficou muito debilitada, tá? E aí se passou segunda-feira, gente. Na segunda-feira à noite, ligou uma prima de Brasília pra minha mãe e um rapaz orou pela minha mãe. Não me lembro o nome do rapaz. Aí ele falava assim, ela tá ouvindo? Aí eu falei assim, ela tá ouvindo, ela só não consegue responder. Aí o rapaz fez aquela oração, sabe, pra Deus fazer a vontade dele, pra Deus cessar o sofrimento da minha mãe e tal. Acabou a oração, o rapaz desligou o telefone. Aí minha mãe falou assim pra mim, minha mãe segurou na minha mãe e falou assim, filha, ora pra Deus me levar, eu não aguento mais. E aí, gente, você imagina a sua mãe pedir pra você orar pra Deus levar ela. E, gente, pode parecer meio louco, mas desde janeiro eu sentia que a minha mãe ia partir. E eu vinha pedindo para Deus fazer a vontade dele. A minha vontade era que Deus curasse a minha mãe, mas a dele não foi, né? O desejo do meu coração era que Deus curasse a minha mãe. Eu queria ter o poder de curar, mas eu não tenho porque eu não sou Deus, né? E Deus, ele cura quando ele quer, quando ele acha que é necessário, né? Há momentos que ele prefere recolher aquilo que é dele. E minha mãe fez eu orar por ela. Ela segurou na minha mão e um pouco que ela falava, sabe, com dificuldade, ela falou, filha, ora pra mim, ora pra Deus me levar, eu tô tão cansada. E ali, gente, eu falei, mãe, eu tô orando pra senhora. Só não devo estar com tanto pecado que Deus não tá me escutando, mas eu tô orando. E ali, gente, eu lembro que minha mãe tava meio que sentada, com as pernas esticadas. E aí, gente, eu tava em pé, eu segurei a mão da minha mãe e com a mão no rosto dela, no cabelo dela, eu comecei a orar. E eu disse assim, Senhor, antes da minha mãe ser minha mãe, ela é a tua serva, Senhor. Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor cure a minha mãe. Ai, gente, desculpa. Mas eu falei assim, Deus, se a sua vontade não for curar a minha mãe, cessa, Senhor, esse sofrimento. A minha mãe não aguenta mais. A minha mãe está sofrendo muito, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, ajuda a minha mãe a liberar o perdão para quem ela precisa perdoar. Limpa, Senhor, o coração da minha mãe e a alma dela, Senhor. Se é isso que está impedindo dela descansar, Senhor, trabalha, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, eu não vejo mais a minha mãe nesse corpo. Eu vejo a minha mãe presa num corpo que não pertence mais a ela. Deus, e ela está muito cansada. Ela está sofrendo demais, Senhor, tem misericórdia. E eu falei assim, Senhor, pega a minha mãe no colo, faz carinho nela, tira toda a dor que ela tem sentido, Senhor. Eu disse assim, Senhor, eu me sinto tão impotente, eu me sinto uma bosta, Senhor, porque eu não consigo ajudar minha mãe, eu não consigo tirar a dor dela, Senhor, tem misericórdia, Deus, Tu sabe, Senhor, que o desejo do meu coração é que ela seja curada, mas se o Senhor não for curar, Senhor, acaba com esse sofrimento, pelo amor de Deus. Por mais que vá me doer, por mais que eu vá sentir falta dela, eu te suplico, dê o descanso que a minha mãe tanto almeja. Gente, foi a oração mais difícil da minha vida. Desculpa. Foi a oração mais difícil
mais dolorosa da minha vida. Gente, constantemente minha mãe me pedia para orar, para Deus levar ela. E tem que orar. Para Deus fazer isso é muito doloroso. É muito difícil. Mas, gente, eu não desejo para ninguém passar o que ela passou, passar o que os amigos e familiares passaram, né? E, gente, desde que minha mãe adoeceu, eu sentia que ela ia falecer. Nada me tira da cabeça que ela sofreu tanto porque ela não conseguia liberar o perdão. Então, gente, se tem alguém aí do outro lado que tem dificuldade de perdoar, começa a orar, a rezar, não sei qual a sua religião, mas, gente, orem para Deus mudar isso em vocês. Porque o perdão, ele é libertador. O perdão, ele não só liberta quem foi perdoado, mas ele liberta muito mais quem liberou o perdão. A minha mãe tinha algumas pessoas que ela precisava perdoar. A Ilda foi uma, a minha avó era outra, porque a minha avó não criou, nem ela nem os irmãos dela, sabe? Minha avó tem lá seus motivos, não cabe a mim expor isso aqui, mas a minha mãe não foi criada pela minha avó, minha mãe foi criada pela minha bisavó, no caso, a mãe do meu avô. Tá? Então minha mãe tinha essa mágoa, sabe, por ter sido largada pela mãe. Então minha mãe convivia com a minha avó, mas minha mãe não tinha liberado o perdão de verdade. E eu vinha testando a minha mãe, sabe, semanas antes. Eu falava: mãe, você perdoou fulano? Ah, quero saber desse povo, não. Mãe, você perdoou a minha avó? Ela nunca foi mãe, não é agora que ela vai ser. Sabe, as respostas que ela dava me demonstrava que ela não tinha liberado o perdão. Ela falava embolado, mas ela conseguia falar pouquinhas coisas e conseguia dar essas respostas, gente. E aí eu falava: mãe, a senhora tem que perdoar, mãe. A senhora vai ficar sofrendo até quando, mãe? Pelo amor de Deus. E aí ela ficava aborrecida comigo. E aí eu deixava passar alguns dias e perguntava de novo. E na segunda-feira, depois que eu orei, eu falei assim: mãe, você perdoou a minha avó? Ela: ah, filha, perdoei. Deixa pra lá. Deus sabe todas as coisas. Então, a resposta dela mudou, gente. Foi mais mansa, foi mais amigável, foi amável, entende? E ali, eu pensei: minha mãe vai partir. Minha mãe perdoou a Euda, minha mãe perdoou a minha avó. Eu também orei por ela e pedi perdão. Caso eu tivesse feito alguma coisa que tivesse magoado ela, eu pedi perdão. Depois da oração, gente, eu agarrei as pernas da minha mãe, só chorei. Chorei. Eu lembro que ela falou assim: filha, não chora não. Aí eu falei assim: mãe, eu me sinto tão mal de não poder te ajudar. Eu falei: mãe, como eu queria poder te curar e tirar sua dor. Como eu queria te ver bem de novo. E aí, gente, passou a noite. A minha mãe não dormiu, porque ela não dormia mais. Eu acordei cedo, mas fiquei quietinha, porque achei que ela estava dormindo. Gente, quando foi umas 9h20 mais ou menos, a minha mãe levantou. Ah, gente, antes, voltando aqui um pouco. Desde janeiro eu sentia que a minha mãe ia falecer. Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei aonde, nem está escrito assim: mas no céu não entra bagagem. Ninguém vai pro céu com mágoa, com rancor, com ódio. A gente tem que ir pro céu com a alma limpa, com a alma lavada, sabe? Com as vestes limpas. A irmã Reli costuma dizer que para todos nós, Deus tem uma forma. Talvez a minha forma tá estreita e eu tô muito larga. E Deus tem que me amassar, me lapidar para mim entrar nessa forma. Então, o que é isso? O que você quer dizer com isso, Maíra? Eu quero dizer que todos nós temos que mudar, melhorar, ser seres humanos melhores a cada dia. Gente, frear a língua não é fácil. Parar de falar o que você pensa, o que você sente a todo momento, não é fácil. Mas é possível e é necessário. Se você for falar algo que vai magoar, que não vai edificar, é melhor ficar calado.
Ou então, se tem que falar, que tem coisas que tem que ser falado, fale de uma forma mais branda, mais amável, procurando não magoar as pessoas e não ferir, tá? E desde janeiro eu vinha orando a Deus, falava: Senhor, faça a tua vontade. A minha vontade é que o Senhor cure a minha mãe, mas seja feita a tua vontade. E pelo amor de Deus, Senhor, não leva a minha mãe nos meus braços. Eu não quero ver a minha mãe morrendo. Senhor, te suplico, não faz isso comigo. Gente, eu sentia a minha mãe a falecer nos meus braços. Passaram 7 meses eu orando, indo para o hospital, voltando, e com ela nessa situação. E na terça-feira, minha mãe levantou tão rápido, mas tão rápido, que parece que ela ligou o motorzinho nas pernas. Ela levantou, se apoiou na bancada da minha cozinha. Eu falei: o que foi, mãe? O que a senhora quer? Aí ela: eu quero água. Aí eu fui, mornei a água pra ela, que a água era só morna, porque ela doía muito a garganta dela, ela bebia água morna. Gente, minha mãe faleceu aqui onde eu tô, tá? Agora que eu reparei, eu tô no lugar que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu dentro da minha casa, na minha cozinha. E aí eu esquentei a água pra ela, dei pra ela, aí ela falou assim: filha, tô toda mijada. Aí eu falei: então, mãe, vamos beber a sua aguinha e seu leitinho, depois eu vou te dar banho. Mas hoje não tem que lavar cabelo não, que seu cabelo eu lavei ontem. Ela falou assim: tá bom. Aí eu fui mornar o leite pra ela, que o médico passou um leite pra ela, que era uma vitamina, já que ela não comia, né? Não comia nem bebia, tomasse pelo menos um leitinho, tentasse tomar um leite. Aí eu mornei o leite, era meia canequinha de leite que ela bebia. Na seringa, eu tinha que colocar a seringa no fundo da garganta dela pra poder ela ver se ela conseguia ingerir. E aí, eu lembro que eu tava em pé aqui na frente dela e ela falou assim: filha, tô cansada. Aí eu falei assim, ela apoiou a cabeça na minha barriga, né? E falou: filha, tô cansada. Aí eu falei: tá, mãe, vamos tomar o seu leite, tomar banho, aí a senhora descansa. Gente, eu enchi uma seringa, coloquei na boca dela. E na segunda ela me pediu calmante pra dormir. E ela não dormiu. Aí fui dar pra ela a seringa, ela fez assim com a mão, de que tava sufocando ela. Aí eu falei: calma, bebe devagar, sem pressa. Gente, na segunda seringa, minha mãe tava igual passarinho. Era água na seringa, leitinho na seringa. Mesmo assim, eu não conseguia engolir muita coisa. Eu lembro que eu tava de costas, quando eu viro pra dar pra ela o leite, ela tava se batendo, gente. Só que sabe, se batendo bem fraquinho, minha mãe não tinha nem força demais. O corpo dela tremia, mas de uma forma bem devagar. E aí eu olhei pra ela e falei: mãe, a senhora tá tendo tipo convulsão? Gente, a Ariela não falou mais nada. Ela olhou pra mim, sabe, aquele olhar distante, sabe? Aquele olhar tipo de quando a alma tá saindo do corpo. Foi a impressão que eu tive. Gente, eu só comecei... Tava eu e minha filha sozinha dentro de casa e minha mãe. Eu comecei a pensar: Deus, comigo não, comigo não, comigo não. Por que Deus? Eu lembro que ela tava aqui, eu parei aqui em pé, encostei ela no meu corpo. Ela olhou pra mim 2 vezes, respirou fundo e ali ela descansou. Os braços dela despencou assim, as pernas, e ali ela faleceu. E eu tendo que me manter calma, porque tava sozinha com a minha filha de 4 anos. E, gente, eu quando eu fico muito nervosa, eu fico sem respirar, sabe? Não sei se é a ansiedade que fala, se eu ficar muito nervosa, eu fico sem respirar. E ali eu tive que manter a calma, e e agora? E aí eu chamei minha filha, ela tava vendo televisão, e eu falei, meu telefone tava na bancada. E o medo de pegar o telefone e minha mãe cair da cadeira. Aí eu chamei minha filha e falei: filha, pega o telefone pra mim. Minha filha pegou o telefone pra mim, eu liguei pra minha cunhada que mora perto de mim. Eu liguei pra ela e falei: Aline, pelo amor de Deus, me socorre. Minha mãe acabou de falecer nos meus braços. A Aline falou:
engano. A Aline fez curso de enfermagem, então ela ia confirmar, né, se realmente minha mãe tinha falecido, mas eu sabia que ela tinha falecido. A Aline chegou aqui rapidinho, gente. Eu tive que largar minha mãe na cadeira e rápido abri o portão que estava trancado, que estava chaveado, deixei o portão entreaberto e saí correndo para segurar minha mãe. A Aline chegou, verificou o pulso da minha mãe, verificou aqui assim no pescoço e falou: Mayara, sua mãe realmente descansou. Gente, meu mundo desabou. Meu mundo desabou, mas eu não pude desabar. Eu tive que me manter forte. E nesse tempo que a Aline não chegava, eu liguei pro meu marido e liguei pra ele e falei: amor, minha mãe acabou de falecer nos meus braços, pelo amor de Deus, vem pra casa. O Washington chegou aqui em casa rápido também. Nesse tempo ele ligou pra minha cunhada, perguntando como é que eu tava. Aí ele falou pra gente colocar minha mãe na cama, né? Aí botamos minha mãe na cama, levamos minha mãe pro hospital. E no hospital eu passei... A gente saiu de casa, gente, eu acho que era umas 10h40 com a minha mãe. E aí, 3 e pouco da tarde, a médica do hospital lá me chama pra conversar com a assistente social, psicóloga, pra me dar a certidão de óbito da minha mãe, né? Pra me confirmar que ela tinha falecido. E eu não tive tempo nem pra desabar, gente, porque nesse tempo eu tive que... Minha mãe me gerou, me carregou, me teve nos braços. E pós-morte, eu carreguei minha mãe no colo, segurei ela no carro, tive que resolver todo o enterro da minha mãe. E não foi fácil. Não tá sendo fácil. Então, gente, essa é a minha história, tá? De luta com a minha mãe. E se você do outro lado tem a sua mãe, o seu pai, ou quem te criou, ou seja, quem for, gente, valorize, tá? Valorize o seu ente querido. Eu sei que tem horas que mãe enche a paciência, mas eu queria ter a minha enchendo a minha paciência agora, e eu não tenho. Eu queria poder abraçar a minha mãe hoje e eu não posso. Eu lembro que um tempo antes da minha mãe ficar doentinha, assim, sabe, bem ruizinha, ela veio na minha casa e me abraçou e ela falou assim pra mim: um dia você vai sentir saudade do meu abraço e não vai ser possível você me abraçar mais. Aquilo me marcou, sabe? Eu não sou muito de estar abraçando e beijando ninguém, sabe? Eu sou um pouco fria nesse sentido. E a minha mãe era mais carinhosa. Eu abraçava ela, beijava, mas não era com frequência. E hoje eu me arrependo. Então, se você do outro lado tem a sua mãe, o seu pai, sua irmã, ou quem te criou, valorize. Faça uma homenagem hoje, abrace hoje, ame hoje, perdoe hoje, porque o amanhã talvez não exista. Tá, gente? Então, tire foto, tem um almoço, grava. Porque hoje, se eu tenho algumas gravações da minha mãe, é porque alguém gravou. Tá? A minha tia gravou nosso último ano novo juntas. Minha mãe fez um almoço na casa dela, ela ficou brincando com a minha filha na piscina, e é o último vídeo que eu tenho da minha mãe com vida. Então, gente, por mais simples que seja, por mais que a casa não seja bonita, que seja feia, por mais que a comida seja simples, grave, porque depois que a pessoa partir, serve de recordação. Tire foto junto, valorize, ame, perdoe, libere o perdão. Se alguém do outro lado tem mágoa de alguém, gente, ora para você mudar isso em você, tá? Como eu disse, o perdão, ele é bom para quem é perdoado, mas ele é melhor ainda para quem perdoa, tá? Então, perdoe, tá? Ah, mas a pessoa não merece. Perdoe porque você merece, não porque a pessoa merece. Com cada um, Deus vai prestar conta, entendeu? Então, não queira se autodestruir com essa mágoa dentro de você, tá? A mágoa nos prejudica muito. A mágoa nos deixa doente. Gente, o nosso sentimento,
mexe com o nosso corpo todo. Então, tudo que a gente tem de ruim, o nosso corpo demonstra, né? Nosso corpo, o nosso sentimento consegue adoecer o nosso corpo. É por isso que muita gente tem depressão, síndrome do pânico e outras doenças mais. Então, gente, um conselho que eu dou: libere o perdão. Por mais que a pessoa não mereça, seja ruim, ou se você errou, gente, peça perdão, porque amanhã pode ser tarde demais. Então ame hoje, valorize hoje, viva o hoje, tá? Tira foto, quer homenagear? Faça vídeos com fotos de vocês, com gravações, mostre pra pessoa enquanto ela tem vida. Porque hoje minha mãe não vai mais ver. Minha mãe não vai ver o vídeo que eu tô fazendo pra ela do Dia das Mães. Enquanto ela teve vida, eu não fiz. E agora eu tô fazendo e ela não vai ver, sabe? Eu tô fazendo em homenagem a ela, mas hoje ela não vai conseguir ver. E, gente, perder a mãe é um vazio tão grande que vocês não podem imaginar. Só quem perdeu a mãe sabe o que eu tô dizendo. Sabe o que é você parar e pensar: o ser humano que me deu a vida não existe mais? É muito dolorido. Sabe o que é chegar seu aniversário e você não receber aquela mensagem de áudio ou aquele texto bonito no Facebook pela sua mãe? Eu vivo isso. Eu não tenho mais isso. Dia das Mães chegando, eu não tenho mais a minha mãe. Aniversário dela chegando e eu não tenho mais a minha mãe. Então, gente, reflita, sabe? Se autoanalise, procure ser um ser humano melhor a cada dia, sabe? Faça o bem. Mesmo pra quem te feriu, faça o bem. Deus tá vendo tudo, Ele sabe tudo, tá? E eu sei que minha mãe descansou. Dói demais viver sem a minha mãe. Ela me faz muita falta. Por mais que muitas das vezes eu não tenha conseguido entender ela, por mais que eu tenha sido incompreensível, ou por eu não ter respostas para os questionamentos dela, ela me faz muita falta. Muita falta. E viver com esse vazio é muito doloroso. Em julho, 23 de julho de 2020, faz um ano que eu perdi a minha mãe. E constantemente, isso é uma ferida aberta que sangra diariamente, tá? Eu acredito que a dor não passa. A gente acostuma a conviver com a dor da perda, mas não passa, não ameniza. Pra mim não chorar, eu tenho que tentar não pensar nela, porque se eu pensar nela, eu choro. Uma coisa que eu peço pra Deus muito: a minha mãe amava plantas. Pra ter o sonho assim com a minha mãe, sabe? Eu queria muito sonhar com ela na beira do rio, com plantas, e ela falando que tá bem, que ela tá feliz. Mas esse sonho eu ainda não tive, gente. Eu só tenho sonho ruim com a minha mãe, sabe? Os sonhos que eu tenho é de cada dia ela estando pior. E me apegar às coisas boas que a gente viveu é muito difícil, porque as lembranças ruins ficaram mais fortes, foram mais marcantes. Então é difícil pra me lembrar dela bem. A fase dela ruim foi muito forte, foi muito difícil pra gente estar presenciando, sabe? Mas na medida do possível eu fiz o que eu pude pela minha mãe. Não fiz mais porque ela não me deixou fazer. Ela me omitiu muita coisa, né? E pra esclarecer aqui, a minha mãe teve câncer na mama, fígado, ossos, pulmão e cabeça, tá? A fala da minha mãe e a visão, ela perdeu por conta do tumor cerebral também. Porque ela fez uma tomografia e tinha uma massa cerebral, né? E foi por isso que ela perdeu a visão e a fala dela ficou bem embolada, tá? Então, gente, pra você aí, se cuide, tá? Vá ao médico de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, faça exame. Se você do outro lado tá vivendo isso com alguém, mostre esse vídeo pra pessoa se cuidar, pra pessoa ir pro médico.
Se a pessoa não consegue perdoar, mostre para ela, que ela venha perdoar. Perdoar não porque a outra pessoa mereça, talvez, mas porque ela merece ser livre desse sentimento ruim, tá? Gente, eu peço perdão por ter me emocionado nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo venha ajudar muita gente, tá? Essa é a minha história, esse é o meu sofrimento. Eu espero que todo mundo me diz que há um propósito para mim ter visto minha mãe falecer. Eu não sei qual é esse propósito ainda, não sei por que Deus permitiu, mas o momento que eu passei foi difícil, foi doloroso, está sendo difícil, mas Deus ele me sustentou. Jamais imaginei que eu fosse capaz de ver minha mãe falecendo e ainda assim resolver todo o enterro dela, correr atrás de tudo, cartório, pegar a certidão de óbito e ir na funerária, tudo, gente. Deus me sustentou. Ele me capacitou, embora ele tenha levado ela, né? Que eu pedia para ele não levar nos meus braços, mas ele, não sei o porquê, permitiu que eu visse ela falecer. E é uma cena horrível, não desejo para ninguém. Se Deus falasse assim, Mayara, você quer que a sua mãe morra sozinha ou ao seu lado? Eu ia falar que fosse ao meu lado. Eu não ia querer que ela morresse sozinha, porque ela tinha pavor de ficar sozinha no hospital. Ela tinha medo de ficar sozinha. E eu não queria que ela morresse só. Eu só não queria que ela morresse comigo. Eu não queria ter essa lembrança da minha mãe, sabe? De ver ela partindo. Mas Deus assim quis. Ele sabe todas as coisas. É uma ferida. Me dói muito ele ter permitido isso. O porquê eu não sei. Talvez eu morra sem saber. Mas pelo menos minha mãe faleceu ao lado da pessoa que ela amava. E que eu também amava muito a minha mãe. Tá? Eu pude pegar ela no colo enquanto ela deu o último suspiro de vida. Encostei ela em mim e ali ela descansou, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Me perdoem por ter me emocionado. Mostra esse vídeo para quem tá passando por essa situação, pro ente querido. Se for alguém que tá com a doença, gente, insistam pra pessoa ir pro médico. Se você do outro lado tem isso, vá. Porque quanto antes você descobrir a doença, mais fácil vai ser de ser curado. Quando o câncer vira metastático, gente, aí só o milagre de Deus realmente. Porque se alastra, sabe? Eu perdi a minha mãe, a minha tia, quando minha mãe estava passando por isso, também descobriu que tinha câncer. Ela teve que tirar útero, trompa, ovário, tudo. Depois de 6 meses que minha mãe faleceu, o esposo da minha tia também faleceu com câncer. Então, o câncer, infelizmente, tem sido muito presente na minha família, infelizmente, sabe? Essa doença maldita que destrói a pessoa. O câncer, ele destrói a pessoa. Minha mãe falava assim, que o câncer, ele autodestrói uma pessoa. A pessoa fica tão fragilizada, tão magra, tão sofrida, gente, que eu tenho um trauma, tá? E por incrível que pareça, muitas pessoas com esse quadro me procuram no grupo para poder conseguir probióticos, para poder auxiliar na doença. E quando fala nesse assunto, meu olho enche de lágrimas, já começa a chorar. Eu pergunto por que me procura, sabe? Eu fico me perguntando, Senhor, por que eu? Sabe? Por que não outra pessoa? E muita gente, sabe? Então, gente, esse vídeo é pra ajudar as pessoas, tá? Eu espero que vocês venham refletir, ser humanos melhores, venham conseguir liberar o perdão, tá? Se cuidem, vá ao médico, se previnam. E ame hoje, perdoe hoje, valorize hoje, homenageie hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Peço que vocês orem por mim, para que Deus venha cicatrizar a minha ferida e que a saudade venha ser menos dolorida, tá? Fique com Deus, um grande beijo, bye! Mãe, te ver partindo, sem dúvida, foi a cena mais marcante da minha vida. Presenciar seu último suspiro de vida foi a coisa mais difícil que já enfrentei. Enquanto seu olhar distante ficava, eu sentia meu mundo desabar. Fiquei sem chão. Uma parte de minha existência acabava de partir. Foi um vazio, uma dor tão grande, é inexplicável. Não existem palavras nesse mundo capazes de expressar a dor que sinto. Hoje, só me resta a dor da perda e a imensa saudade.
Naquele momento, eu senti que perdi a pessoa que mais me amava nessa vida. Ninguém jamais me amará como a Senhora me amou. Ninguém jamais daria a vida por mim, somente a Senhora. Hoje eu estou enfrentando um luto sem fim. O que para mim é dor e sofrimento, para a Senhora é a realidade de um sonho sem fim. O dia mais esperado da sua vida finalmente chegou. Hoje, a Senhora não poderia estar em melhor companhia, a companhia do seu Jesus lindão, cheiroso e maravilhoso. Enquanto no meu rosto escorre a infinita saudade que sinto, tenho certeza que os seus olhos brilham de alegria, enquanto os meus lábios transmitem a intensa dor e saudade, dos seus lábios sai o perfeito louvor para o lindão. Mãe, você me ensinou tantas coisas, mas você não me ensinou a viver sem a Senhora. Peço que aí do céu olhe por mim. Almejo infinitamente o dia de poder te rever. Na eternidade, almejo o dia de poder te encontrar e te abraçar novamente. Mãe, a Senhora combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Hoje o céu está em festa, pois tem sua presença. Fica com Deus e com seu lindão. Te amo.